Então, 10 anos, quase 11 anos depois da realização daquele quinto Cian, os Cians reúnem-se novamente após a Segunda Guerra, após a publicação da Carta de Atenas, então após, né, o fim da Segunda Guerra, o início da reconstrução da Europa, né, ali impulsionada pelo capital americano e etc. Eles reúnem-se em 1947 na cidade de Bridgewater, no Reino Unido, né, na Inglaterra. E dessa vez o tema é a reafirmação dos objetivos do Cian, né? Então, após os 5 Cians ocorridos e após tudo o que aconteceu no mundo nesse período, eles querem entender aonde eles estão inseridos, né? E quais seriam os objetivos desse encontro, desse congresso de arquitetos. Então, a geração fundadora já havia passado por todo esse período, né? Aquela primeira geração que mais tarde nos Cians ficou conhecida ali como os anciães dos Cians, né? E já estava começando a surgir uma nova geração de urbanistas na Europa, uns filhos de todo esse caos que ocorreu na Europa, né? Dessa que foi a guerra mais violenta da história humana, e estavam emergindo ali com todas as suas necessidades e todos os seus anseios até mesmo sobre a reconstrução das suas cidades. E com isso, imaginava-se na elite do pensamento que depois de todo esse caos, as cidades seriam reconstruídas sob os ideais dos fundadores dos Cians, né, principalmente do trio fundador, que era o Le Corbusier, o Walter Gropius, que teve naquela primeira fase, como nós vimos ali, uma participação preponderante, e de Siegfried Giedion, que eram os três principais ali, os três, digamos assim, cabeças do movimento dos Cians, e elaboradores, então, da Carta de Atenas, das principais ideias que formataram a Carta de Atenas. Porém, como eu falei, havia uma geração que estava chegando naquele momento. E esta geração vinha com um trabalho forte de crítica à cidade funcional do Le Corbusier, principalmente, né? E à cidade funcional defendida na Carta de Atenas. E esse trabalho era preponderante na obra do Otto von Hayek, onde ele criticava esse culto que era feito pelos modernistas à indústria, né, ao objeto industrializado e até à cidade que ficou sendo industrializada. Ou seja, eles começavam a observar que se eles fossem num edifício ou num bairro produzido sob esses ideais na Alemanha, na Holanda, na França ou nos Estados Unidos, as características eram as mesmas, né? Era a mesma linguagem estética, os mesmos padrões construtivos, os mesmos materiais construtivos, né? Ou ainda que não fosse, né? A gente tem aí notícias, né? Só para fazer um parênteses aqui nesse ano, de que muitas edificações eram construídas na Rússia, por exemplo, como eles não tinham um acesso ao metal industrializado, eles construíam com madeira e pintavam com tinta metalizada para poder dar o aspecto de metálico, né, aquela edificação, e seguir, digamos assim, que o padrão internacional. Ainda que fosse contra os princípios lá da arquitetura moderna, inclusive eu não falei em vídeo nenhum sobre isso, mas um dos princípios da arquitetura moderna era a honestidade dos materiais, né? Isso veio também a ser muito mais batido e mais enfatizado já numa segunda fase ou numa outra fase do modernismo, que é o brutalismo. Daí disso eu falei no Le Corbusier, em que essa honestidade do material ela era preponderante, né? De mostrar o material tal como ele é, né? Se é concreto, ele é mostrado como concreto, sem pintura, sem verniz, sem nada. Se é metal, é mostrado como metal e assim por diante. Fechando esse parênteses, então eles começam a criticar, essa nova geração começa a criticar isso nesses projetos de cidade, esboços de cidade, de bairros planejados, eles consideravam toda essa artificialidade. E também o trabalho de J.M. Richards critica essa falta
da base emocional da cidade, né, do que dá vida à cidade, que ele observava nas cidades mais antigas, nos centros históricos, é, essa característica mais humana, né? Ou seja, se há uma cidade, uma cidade inglesa, por exemplo, que é construída com bay window, que tem aquele telhadinho na janela, é, que é uma casa, por exemplo, construída com dois pavimentos, com um telhado, com mansarda. Isso é a que ele chamava de base emocional, que o ser humano se identificava com isso como casa, ou seja, tinha toda uma memória afetiva ali, quase que incrustada no seu DNA, de que aquilo para ele era lar, era casa, né? Indiferente de ela ter, por exemplo, produtos industrializados dentro ou não, aquela memória afetiva dele trazia uma sensação boa de ele estar em casa, de ele estar em família, de ele estar em aconchego. Ao passo que se você que as novas casas modernas, as casas em concreto, as casas e além de concreto com grandes vitrais em vidro e em metal, lhe parecia um aspecto mais frio, onde afastava um pouco as pessoas desse sentido de família, de até mesmo que de uma ancestralidade humana que vinha desde lá da reunião humana sobre fogueira, né? Então, até o fato de ter uma lareira em casa, para esses arquitetos da nova geração, eles falavam que isso estava ausente na cidade, eles não viam mais isso. E já estava tendo respostas na própria sociedade. E isso para os arquitetos funcionalistas, né, para os arquitetos fundadores do CIAN, foi quase que uma blasfêmia, né? Pois foi, digamos assim, uma crítica nos pontos vitais da cidade funcionalista. Então, óbvio que eles não iriam aceitar de bate-pronto assim, então eles reafirmaram os preceitos deles, né? Teve essa crítica no Congresso que foi digna aí de pauta, né? Tanto que chega até nós nos dias de hoje, mas eles ainda reafirmam os seus preceitos ali da cidade funcionalista neste CIAM. E então neste CIAM é apresentado um novo aspecto para que a cidade funcional ganhe aí uma relevância. E a gente vai, quando eu falar, vocês vão ver que isso refletiu em várias cidades do mundo. E este aspecto é o centro cívico, que até então não era existente, né? Não existia. A inicial, a primeira cidade lá proposta por Corbusier, ela ainda era um modelo um pouco mais radiocêntrica, né? Daí depois ele tem uma experiência com o plano Voisin, aí depois ele propõe já a cidade radiante, onde esse modelo radiocêntrico ele já foge um pouco, já fica com uma cidade, digamos assim, pensada mais linearmente, né? Ainda que tenha uma distribuição não totalmente em linha, mas ela é pensada aquele esquema próximo a um ser humano, né? Da cabeça e etc., conforme eu falei no vídeo sobre o Le Corbusier. E a partir deste CIAN é apresentado então o conceito de centro cívico, que é um local onde ele vai abrigar as edificações das instituições principais da cidade, e a partir disso ele também fica configurado para as reuniões públicas, né, para as reuniões da população. Então, para festividades, datas comemorativas, onde as pessoas podem se reunir, aí quase que como se fosse uma ágora, né, lá das cidades gregas, para apresentar ideias, para protestarem. Então, isso tudo fica configurado no centro cívico. A gente observa que não por acaso, né, inclusive a cidade que eu moro aqui atualmente, Curitiba, tem o centro cívico e foi criado muito próximo dessa época, né, com essa intenção, né? Então a gente vê que os ciãs eram com certeza uma vanguarda relevante de pensamento urbano, principalmente, que suas decisões e suas ideias elas influenciavam no mundo todo.
Essa ideia de ter um local para reunião, para festividades, para protestos, para a participação pública não era uma ideia exatamente nova do Cian, e dos pensadores modernistas ali, modernos, né, Le Corbusier e toda a sua turma. É uma ideia que, se vocês olharem, inclusive um vídeo que eu fiz lá atrás sobre o Charles Fourier, onde ele propõe ali os falancérios, embora numa escala bem reduzida em relação à cidade, ele propõe uma praça com essa ideia de uma praça para reuniões populares, para festividades, para debates públicos. Então, como eu disse, o Le Corbusier não era um cara aleatório na história e começou a tirar ideias e expor, né? Ele era um cara super estudioso, principalmente desses assuntos urbanos e que envolvia a cidade. E, inclusive, teve acesso, né, aos escritos da revista O Falanstério e de todos os ideais do Charles Fourier, que não eram tão distantes assim, né, de quando ele começou a ter contato ali com a cultura. Então, a gente observa já agora, 50 e quase próximo à década de 50, a aplicação dessa ideia aí mediante a proposta do centro cívico na cidade funcional. Este é um corte do canal Café Cidade. Se este assunto te interessa, o link completo do vídeo está na descrição. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like neste vídeo. Obrigado!